nessa etapa, a gente tem cada um uma pergunta e todos respondem a mesma pergunta, tá? Então vamos chamar logo quando dá tempo deles combinarem. Podem chegar os traidores do Missão. Rebolando. Muito bem, agora nessa etapa, nós temos direito cada um a uma pergunta e todos vocês respondem a essa pergunta, tá? Eu posso perguntar, qual foi a reação na hora, se vocês, tipo, se a pessoa terminou com vocês, continuou o namoro, e se algum de vocês tá namorando com a pessoa ainda? Eu fiquei, assim, meio avoada no momento, eu não sabia o que eu faria ali, assim. Aí eu fiquei falando com a minha mãe sempre me defendeu. Minha mãe é com unhas e dentes, ela não, minha filha, ela gosta de mulher, e é isso, pronto. Minha mãe sempre foi assim, nunca precisei me assumir pra ela. Então, ela só me trouxe pro lado dela, assim, e o Thales ficou muito decepcionado, saiu. Depois a gente ficou uma semana, mais ou menos, sem conversar, assim, e tal. Mas depois ele falou, sou gay. Aí eu falei, é isso, vamos pro show da Lady Gaga. E fomos. Uma semana depois. Bom, no meu caso, o que aconteceu foi que ela olhou e ficou meio chocada quando viu. Mas ela simplesmente chegou em mim, olhou na minha cara de tipo de deboche e jogou a bebida na minha cara. Aí nisso aí, fiquei meio assim, porque tava todo molhado. E ela foi embora e não olhou pra trás. Aí nisso aí, veio a Maria e veio, tipo, não, vem aqui que eu te ajudo. Tirou minha blusa, tudo e tal. Qual Maria? A Maria aqui. E a pergunta é, daí depois não continuaram namorando? A gente tá trocando ideia ainda. Não, É o quê? a tua Minha namorada. Ela me bloqueou. Acabou. Foi embora e bloqueou. E a outra tá trocando ideia. Entendi. Não foi uma surpresa chocante, assim, pra ele, porque ele já tinha um pé atrás comigo e com esse menino. Então, eu não sei se ele já tinha visto meu celular antes, pegou alguma conversa que não foi legal pra ele ver. Então, eu acho que foi um ar mais de decepcionado, de tipo, caramba, ela realmente fez isso, do que, nossa, como assim, me traiu? Então, eu acho que foi mais esse olhar decepcionado e a gente terminou, obviamente. Eu acho que nem eu ia conseguir continuar namorando sabendo que eu tinha feito isso, então é isso. A gente conversou no final do dia, do domingo, né, quando os convidados foram embora. E foi uma conversa realmente séria, assim. A ficha dela na hora não caiu. Acho que durante o dia ela foi digerindo a situação, o que ela viu, tudo mais. A gente conversou sério e ela estava decidida. Ela falou que não aceitava traição. Falou, a gente tá terminando aqui, eu não quero saber. Vamos ver como que vai ficar as coisas, né, o que tá no apartamento pra gente ver o que vai fazer e tal. Isso daí a gente vê depois, mas eu não quero mais. Aí ela bloqueou também, lógico, né, em tudo. Depois que a gente resolveu as pendências que tinha, a gente ficou 1 ano sem se falar, sem se ver, sem nada. Mas ela tinha amizade com a minha família ainda. Com as minhas irmãs, ela se dava muito bem com as minhas irmãs. Uma época eu trabalhava com meu pai, ela ia lá na empresa do meu pai e me via lá, né? Aí a gente voltou a se falar nessa época, depois de 1 ano, que eu trabalhava na farmácia do meu pai. Hoje em dia, a gente foi voltando a se falar aos poucos. Hoje em dia ela é casada. A gente se fala de oi, tchau, se vê na rua, cumprimenta. Às vezes a gente se encontra, eu jogo vôlei, né? Às vezes a gente se encontra lá no vôlei, você fala normal. Hoje em dia tá tranquilo, entendeu? Mas Você quer um abraço? Isso. Você tá quase chorando. Não, mas é porque eu sou assim mesmo, mas... É porque ele encontra ela... Gente, então, mas agora a Não, teoria... mas tem uma questão. Hoje você tá casado. Não, ela tá casada. Ela tá casada. E olha só... Hoje eu sou solteiro. A então teoria, você pode chorar à vontade. até a teoria agora dele tá um pouco mais, porque a gente falou, é 10 anos atrás, mas ele fala que ele encontra ela ainda, vê, então é uma coisa que tipo, ele fica revivendo. Fica aí o recado pro marido dela. O próximo... Se você viu ele perto, por favor. Também foram 6 anos de namoro, é um bom tempo, Ele deve saber quem Mas eu você acho que é tipo essa lágrima Eu toda aí. também. Tá, assim, não convenceu tanto, mas... Eu não tô chorando, não. Ainda. Se prepare, brincadeira. Não, mas a vida já me devolveu o que eu fiz com ela já. Não tô aqui pra Não julgar digo, também, não digo posso de sair daqui traição, mas pesada. o que a gente faz, a gente paga, né? Disse ela depois de julgar pra caramba ele. Não posso julgar ninguém. Mas quem somos nós, né, pra estar aqui? Depois de julgar pra caramba. Mas vocês estão aqui pra isso também, cala a boca. Vocês, se fosse o contrário, qual seria a reação, assim, de vocês, de você pegar traindo? Talvez não na mesma situação, mas alguma outra situação. Vocês seriam capazes de perdoar uma traição? E qual seria a reação na hora, assim? A minha situação foi muito pesada, porque eu tava, sabe, eu acho que é mais difícil pra gente que tá se descobrindo, sabe? Porque você vê todo o homem e a mulher juntos, você acha normal, né? Entendeu? E aí, pra mim, era tipo um bicho de 7 cabeças. Meu Deus, eu gosto de uma mulher. E agora? Eu fiquei meio... Não acredito. Você falou que a mãe dela foi super acolhedora. Foi o que Não, você faria eu se tô fosse falando o contrário, pessoalmente, gente. assim, Aí eu pessoalmente. falo, Mas- Entendeu? Então, não sei, nessa situação, se eu passasse no lugar dela ou dele,
ele, eu não sei o que eu faria. Eu acho que eu sairia também e tentaria entender as coisas que estavam acontecendo. Sei lá. Eu acho que a história dela é verdade, mas ela não foi pega. Sabe, ela tá mentindo na pegação, porque ela me passa um sapatão. Mas, então tem esse ponto aí. sapatão Não, e ela gosta de mulher, a gente já entendeu. Já Ou que ela entendeu. traiu, mas que não foi pega. Não, eu eu não acho tenho que o negócio dúvida da mãe que ela ali... gosta de mulher, não tenho dúvida. Gente, é sapatão, sinto o cheiro de couro de longe, mas essa história dela ser pega com a mãe... Gente, como que a mãe vai saber onde é a casa da mãe da outra? Muito mal contado, muito mal contado. Mas São Paulo, não. Mas calma, gente, a pergunta responde. No meu caso é poucas ideias. O que é isso? Poucas ideias. Se eu pegar, tchau é benção pro cara. Pro cara? O que você vai fazer com ele? Tá ligado, né, tia? O que é? Aí você Poucas vai- ideias. Vai bater nele. Eu vou quebrar o mar. Você, qual o seu? Eu nunca cheguei a ser traída. Você Eu não saiu- perdoaria, não consegui nem me perdoar, gente. Tipo, agida Perdoar a pessoa. Exatamente. Então não perdoaria. Talvez eu faria um barraco mais básico e terminaria. Que eu acho que a relação é de confiança, né? Então, se você não tá com alguém que você confia, é complicado. Não tem relacionamento, Exato. né? Foi Muito uma bem. ideia. Bom, o Jonathan de 10 anos atrás, eu acredito que se eu tivesse na situação dela, eu teria perdoado, acredito eu, né? Que eu amava ela na época, então eu acho que eu perdoaria. Lógico que não seria... Cara, você tava num relacionamento com a mulher do trabalho. É, você tava namorando Não outro. posso julgar, não pode julgar, tá tudo bem. Quem sou Fala. eu, né, pra julgar? Fala, parou. Desculpa, não vou julgar mais, tá? Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, a vida me ensinou que não é assim que funciona, entendeu? Qual que é o sentimento que vocês sentem em ter traído uma pessoa? O que vocês sentem? Eu me sinto bem, porque eu tava presa ali. Eu tô trocando ideia com a mina, eu tô de boa. Ele não sente nada. Eu sinto vergonha, assim. Eu não queria ter feito. Querer, fiz, né? Mas eu acho que eu hoje e na hora foi vergonha mesmo. Na época eu senti muito arrependimento, né? Conforme foi passando o tempo. Queria ter voltado com ela, queria ter continuado a história e não deu. Hoje em dia, tá tranquilo porque eu aprendi, foi uma lição. Então, uma dúvida. Vocês acham que uma vez traidor, você sempre vai ser traidor? Ou a maturidade fez vocês mudarem de cabeça? Falando em maturidade, eles já podem até falar quantos anos eles têm, né? Beleza. Eu tenho 26 anos e hoje, há muitos anos eu não traio, né? Só foi mesmo essa vez, só foi essa situação. Oxe, eu tenho 25 anos, já sofri muito, então é antes eles do que eu. Tenho 21 anos. Eu não trairia de novo, eu acho que realmente o que eu senti e fazer uma pessoa sentir o que eu fiz, eu não quero passar de novo, assim. Então, eu pelo menos não farei mais. Agora, se as outras pessoas vão fazer, não sei. Bom, depende da virada de chave que você dá na cabeça, né? Eu acho que eu nunca mais, hipótese nenhuma, foi só uma vez pra nunca mais. Quantos anos? 32. Quem você elimina, Clébio? Eu elimino a primeira. Isadora. Isadora. Você, Lari. Isadora também. Também? Todo mundo? Isadora. Eu acho que ela, desses, Eu eliminaria o último. O Jonathan? Esse mesmo. Eu acho que ele é bem mentiroso, gente. Por quê? Fala, Eu acho que ele é ator. Esse homem, eu acho que ele é ator. Olha o jeito que ele fala, ele chora. Sério, ele né? especula bem direitinho. Tá, mas aí então temos 3 votos, né, na Isadora. Você é a eliminada da etapa. Obrigada, viu? Podem ir por ali. Já Gente, já achei vocês estranho, ela ficou voltam. cutucando o menino do lado. Na terceira etapa, cada um tem direito a uma pergunta, só que é direcionada, tá? Só a pessoa que a gente fizer que pode responder. Pode chegar os traidores. Podem chegar com tudo. Olha! Quebrou, pagou! Agora a gente vai fazer perguntas, só que a gente vai escolher quem a gente quer que responda. Iris, você tem 21 anos, é super jovem. Quero saber da sua família, como é a sua relação com a sua família, seu pai, sua mãe, se você mora com eles, enfim, como é a sua vida hoje, independente de tudo isso. O que te trouxe a omissão para assumir uma traição, assim? Você pensou em como as pessoas vão enxergar isso? Por que você quis contar essa história aqui? Hoje eu moro só com a minha mãe, então é só eu e ela lá em casa. O que me trouxe vir pra cá é realmente falar, dizer que, tipo assim, também é ruim pra quem faz e, tipo, não faça. Entendeu? A pessoa que tá sendo traída, talvez ela tenha um trauma que foi você que trouxe pra ela, assim, sabe? Então é muito ruim você se sentir nessa responsabilidade, tipo, pô, machuquei uma pessoa que eu gostava muito, talvez ela demore, tenha que fazer terapia. E não é um peso que eu gosto de carregar e também não gostaria que as outras pessoas tivessem.
carregando E esse o olhar peso. da sua Exato. mãe quanto a isso, tudo bem. Ela A sabe minha que você mãe, veio aqui. e eu, a gente não é tão próxima assim, então ela sabia que eu namorava, menti pra ela também quando eu saí com esse menino, então ela descobriu depois, mas como a gente não tem uma relação muito próxima, eu acabei nem falando pra ela, só falei que a gente terminou, que eu saí com o menino e tal, mas não impactou muita coisa não. Eu tenho uma pergunta pro Jonathan. Porque ele falou que ele tinha um relacionamento no trabalho. Você foi pego, se arrependeu, mas durante esse período, como que foi essa história com essa amante? Ou o que você sentia nesse... Porque assim, pra mim, na minha cabeça, trair de tipo... fiquei bêbado e beijei, já é errado. Mas, porra, você fazer isso durante um tempo é um negócio que consome sua cabeça. O que passava aí dentro? Quando eu voltei para a empresa, que reencontrei ela, a gente conversou sobre o que aconteceu, né, tudo mais. A gente decidiu também que não ia mais ficar junto. Ela também não quis mais ficar junto comigo. Tanto que ela pediu pro gestor trocar ela de lugar. A gente não trabalhava mais perto. E ela seguiu a vida dela. Hoje em dia também ela é casada, tem filho e tudo mais. E quanto tempo que vocês tiveram essa relação? Foi quase um ano. Quase um ano. E continuaram trabalhando no mesmo lugar quanto tempo? Eu não vou lembrar quanto tempo mais a gente trabalhou. Porque aí foi trocando de setor, aí ela foi para outro setor, eu fui para outra Você ficou unidade. muito tempo trabalhando nesse lugar? 4 anos. 4 anos, então acho que eu peguei na mentira aí. Porque ele falou que depois de um ano ele reencontrou a ex dele, porque ela começou a ir no trabalho do pai dele, que ele trabalhava. E ele falou que continuou depois trabalhando mais 4 anos no mesmo lugar que a menina. Vocês lembram que ele falou? Eu comecei a trabalhar com meu pai, depois de um ano ela começou a ir lá, a gente começou a conversar novamente. Sim. Então, e ele falou agora que ele continuaram trabalhando mais 4 anos no mesmo lugar. Era isso que eu queria ver se ele ia mentir, entendeu? Sim. Então eu acho que ele tá mentindo.